Paulo, um grande ativador de avivamento na geração dele. Eu gosto muito da história de Paulo, porque no momento da conversão de Paulo, no momento do caminho, onde ele ia pegar pessoas, aprisioná-las e mandar matar, porque essas pessoas acreditavam num Deus vivo e forte e poderoso. Nesse caminho, Paulo teve um encontro. Nós vamos falar aqui um pouco dessa etapa de Paulo. E esse primeiro tópico é o encontro com Jesus. O encontro com Paulo, irmão. Paulo teve um encontro tão tremendo, que talvez você esteja imaginando o teu encontro com Jesus. O encontro de Paulo, ele ficou cego por 3 dias, tamanha a glória de Deus sobre a vida dele. Às vezes, você se encontra com Jesus e não acontece nada, porque você não abriu seu coração. Porque Paulo, meus amigos, ele não sabia que ia encontrar Jesus. Ele não escolheu Jesus. Jesus o escolheu. E assim é comigo e com você. Se você for ver em Atos 9:1, no versículo 1 em diante vai dizer que Paulo estava no caminho. E esse caminho era o caminho que levava Paulo aos perseguidores, a quem ele perseguia, que eram os discípulos de Jesus. E no meio desse caminho, houve imediatamente uma luz intensa, que o cegou. E no entanto, essa luz, saiu uma voz, em que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E em seguida, Saulo disse: quem és, Senhor? Sem saber o que se tratava. Mas veja o ponto, abra comigo lá em Atos 9, versículo 1. Veja o primeiro ponto para que nós venhamos a entender o que Paulo realmente estava passando nesse momento. Paulo estava tendo um encontro real com Deus. Paulo estava tendo um encontro tão real que ficou cego imediatamente, tamanha glória de Deus naquele lugar. No versículo 1, diz o seguinte: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. O que quer dizer aqui? Que ele ainda tinha raiva, ele ainda ele estava sedento de morte aos discípulos. Paulo estava louco para matar discípulos, para prender discípulos de Jesus Cristo. E em seguida, ele foi, no versículo 3, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual era o primeiro ponto? Quando você tem um encontro com Jesus, você se rende a Ele. Vocês perceberam o que aconteceu ali? Paulo, a primeira coisa, o seu rosto caiu por terra. Ele caiu literalmente na terra, com o rosto na terra, irmão. Porque ele sabia. Por isso ele perguntou depois: quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que essa luz, com quem ele tinha mexido lá atrás e continuava mexendo, perseguindo, era Jesus Cristo. E o seu primeiro ato foi se render a Jesus, ao chão. Quantas vezes nós aceitamos Jesus porque Jesus nos escolheu, amém? Mas não nos rendemos a Ele. Hoje virou moda você falar que é evangélico, você falar que segue a Jesus Cristo, é moda. Dificilmente você tem prazer agora hoje eu vou virar evangélico, eu vou virar crente, porque parece que está na moda. Naquela época, irmão, não existia uma moda de crente, não existia uma moda, existia Jesus Cristo.
em pessoa. E o primeiro passo foi se render. Sabe por quê? Ele não estava preparado. Paulo sabia que um dia esse momento ia chegar, porque quando você é julgado por estar na igreja pelos seus amigos de faculdade ou de trabalho, ouça bem o que eu vou te dizer. Quando alguém te julga é porque ele não tem coragem de ser o que você é. Vocês escutaram? Quando alguém vem te perseguir no seu trabalho, na sua faculdade, é porque ele tem inveja de você, meu querido. Ele quer ser o que você é, mas não tem coragem e ousadia para ser o que você é. E Paulo tinha isso. Ele tinha medo disso. Mas, meu querido, quando a presença de Deus chega à tua frente, não tem o que fazer. Quando Deus te escolhe, você não tem como fugir. Fala para quem está do seu lado, Deus te escolheu e você não tem como fugir mais. O que acontece hoje em dia é que a gente se prepara para receber Jesus e Ele não vem na hora que a gente está preparado. Eu vou te dizer uma coisa, Jesus nunca vai vir quando você estiver preparado. Ele vem do nada. Paulo estava a caminho de pegar mais pessoas, mais discípulos de Jesus para matar, para prender. E o que acontece? Jesus chega até ele. Primeiro passo, nós temos que aprender a depender de Deus. Dependência de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. E quando você é filho, você depende de um pai. Você não depende de você mesmo. Você provavelmente já deve ter escutado dos seus próprios pais falarem assim, ó: enquanto você morar na minha casa, quem manda aqui sou eu. É ou não é? Dependência. Dependência de um pai que te ama. O que aconteceu com Paulo foi isso. Tamanha grandeza de Deus, ele estava frente a frente com Jesus. Frente a frente. E a primeira coisa, o primeiro passo nesse encontro com Jesus foi se render a Ele, porque ele sabia o tamanho da grandeza de Deus. E ele sabia que ele tinha feito muita coisa. E estava perseguindo. E veja ali, em seguida, Jesus ainda pergunta: por que tu me persegues? E chama pelo nome. Você parou para pensar nisso? Jesus já te conhece há muito tempo. Talvez você esteja botando o pé aqui dentro hoje pela primeira vez. Eu quero te dizer, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na sua vida. Ontem nós estávamos num luau, lá em Barra Velha, e 2 rapazes chegaram até mim, e eu falei 5 minutos, quem estava lá sabe, falei poucas palavras, e o rapaz chegou e falou assim: eu quero isso aí que você falou. Copo de vodka na mão, irmão, vocês não sabem o que era aquilo. Cigarrinho do lado para não me atrapalhar a fumaça. Ele falou: não quero que atrapalhe a fumaça aí em você. Quando eu falei assim, ó, cara, eu não me importo com o teu pecado. Eu me importo com o teu coração. Porque se você quer realmente entregar isso aí a Deus, hoje chegou o teu momento. Aí o outro do lado: oh, eu estou afastado de Deus. Eu quero voltar para Jesus. E eu tinha que falar ali com o pessoal do louvor. E estava com os dois ali, um afastado de Deus voltando, e o outro assim: eu aceito, eu quero, é isso aí que tem que falar? Eu aceito, mas eu não consigo largar isso aqui. Cara, não me importa se tu vai largar ou não, o que importa é que Jesus te quer. A gente tem um paradigma de religião. É uma cultura que, infelizmente, é uma lepra na nossa sociedade. Mas o Espírito Santo, quando te escolhe, você não tem forças para lutar contra ele. Paulo era um verdadeiro perseguidor da igreja, irmãos.
E ele naquele momento ficou vulnerável, porque ficou cego. Ficou cego, não via nada, nada, literalmente nada. Você já zoou com uma pessoa cega? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas imagina, irmão, ele não está te vendo. Se tu quiser ficar assim, zuretando na frente dele, ele nunca vai te ver. Essa é a vulnerabilidade de Paulo. Estava frente a frente com Jesus sem enxergar nada. Bom, pensa bem, o cara é meu inimigo, eu sou Paulo, eu sou inimigo de Jesus. O meu inimigo na minha frente e ainda eu estou cego. E agora? O cara vai cortar minha cabeça e pronto. Jesus só fez uma pergunta: por que tu me persegues? E nessa pergunta, eu entendo várias coisas, só nessa pergunta. Que Jesus nem precisou continuar, porque só no olhar de Jesus, ele já falava o que ele queria falar. E a continuação dessa seguinte frase seria: por que tu me persegues se eu te amo? Se eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, se eu tinha um propósito para a sua vida, porque sabe o que eu vou fazer contigo, Paulo? Você vai ser um grande evangelista, você vai ser um grande avivador nessa geração, e o teu nome vai ser lembrado para sempre. Quantos de vocês não entendem o que Deus quer fazer com vocês? É muito forte o que Deus está falando. Se nós entendermos a nossa identidade de filhos, se nós entendermos qual é o propósito da nossa vida, não vamos ligar para danos materiais, não vamos ligar para nada dessa terra, vamos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro passo de Paulo: se render. Quando Paulo, eu queria ser uma abelhinha, naquele momento, e queria ver Paulo se prostrando diante de Jesus Cristo, declarando: eu sou dependente, não adianta, eu não sou mais forte que você, me perdoe. Porque é isso que acontece quando você mostra que é dependente de Jesus Cristo. Você demonstra que você se rende a Ele, e que Ele tem um poder maior do que o seu. Às vezes você acha: eu posso simplesmente fazer todas as coisas, eu ganho um bom salário, eu tenho um bom carro, eu tenho uma casa abençoada, mas não é disso que nós estamos falando. Porque nesse encontro com Jesus, o que aconteceu com Paulo? Se rendeu, e depois escutou a voz de Deus, e depois buscou a Deus. Em qual etapa você está? Vamos ler comigo. Os homens que acompanhavam Saulo, versículo 7, na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas não a viam. Cara, a galera que estava com Paulo escutou a voz, mas não conseguiam ver. Sabe por quê? Deus tem hora para os seus chamados. Aquele momento era de Paulo, só de Paulo. 8. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Olha só, cara, o cara que mandava matar, mandava fazer um monte de coisa, estava sendo guiado por outra pessoa pela mão. Olha a dependência, cara. Dependência. Até quando você vai guiar os seus próprios caminhos? Até quando você vai traçar suas próprias rotinas? Vou te dar uma dica. Que tal você confiar e depender de Deus? Que tal você exercer a dependência de Deus? Deixar Ele guiar, Ele te leva, confia. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, eu garanto, eu, Rubem,
garanto que a sua vida vai ser transformada quando você aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Porque é difícil confiar em Deus. A gente fala, confia em Deus, parece um chavão de crente, né? Mas não é. É muito difícil confiar em Deus. Essa semana eu estava muito mal. Fui para o hospital e, cara, eu vomitei horrores. Nem quando eu bebia nas baladas eu vomitei tanto. Eu falei, meu Deus, misericórdia. E eu fui muito mal para o hospital, daí o abençoado enfermeiro errou minha veia 3 vezes, que bênção, glória a Deus pela vida dele. E cara, minha mulher está de prova. Quando eu estava vomitando, eu pensei que eu ia morrer. E eu falava, Deus, sabe aquelas crianças pequenas vomitando assim? Deus, Deus. Eu estava assim, cara. Eu pensei que ia morrer. E naquele momento, Deus falou assim, você é dependente de mim. Você acha que nunca vai ficar doente? Cadê a tua autoconfiança? Eu confiava em mim mesmo, irmão. Aí quando eu fico doente, aí você sabe que depende de alguém. Aí você tem que depender de hospital, tem que depender de um monte de coisa. Quantas vezes em nossa vida você depende de você mesmo? Será que, uma simples pergunta, será que hoje você já confiou o seu dia de hoje, sábado, para Deus? Ou será que você simplesmente acordou, vou ter esse dia de hoje, e é isso e pronto, acabou? Até quando? Você vai passar por tribulações sem confiar em Deus e sem depender de Deus. Só na força do teu braço, irmão, você não vai longe. Fala para quem está do seu lado, na força do seu braço você não vai longe. Segundo tópico, mudança de comportamento. Paulo, depois desse trajeto ali, o que acontece na vida de quando você encontra Jesus? Mudança de comportamento. Porque, meu querido, me perdoe, mas se você não mudou, você não encontrou Jesus. Não existe você encontrar Jesus realmente e não mudar nada na sua vida. Me desculpe, esse Jesus que você encontrou não é o mesmo. Não é o nosso Deus. Há uma mudança de comportamento. No versículo 11, se vocês forem olhar comigo, no versículo 11 em diante, Deus, o próprio Deus, prepara alguém para orientar Paulo, Ananias. E olha só que interessante, eu achei algo muito parecido conosco, porque sabe o que acontece? Deus prepara um ombro para você. Deus prepara um conselheiro, um líder, um discipulador, um supervisor, um coordenador. Que interessante, a gente vive no mesmo ritmo, né? Mas quantas vezes você não dá bola para o teu conselheiro? Quantas vezes você nem se encontra com o seu ombro? Quantas vezes você nem honrar a vida de quem te mentoreia, você faz? Deus preparou para cada um de nós um conselheiro, um mentor, um ombro, qualquer coisa que você queira chamar. Porque com Paulo foi assim. Vamos ver aqui, versículo 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Vou repetir.
Ele é para mim um instrumento escolhido. O teu propósito já está traçado com Deus, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Às vezes você vem para Jesus e acha que é as mil maravilhas, né? Olha aqui, irmão, Jesus está falando, ele vai sofrer pelo meu nome, mas eu chamei para falar para gentios e para os seus reis. Talvez, irmão, você foi chamado para converter o teu chefe. Talvez você foi chamado para converter os reis desse mundo, mas você não entende. Você acha que é muito complicado sofrer pelo nome de Cristo. Irmãos, a gente não sofre nada aqui no Brasil. Nada comparado ao mundo lá fora. Nada comparado aos discípulos de Jesus. É só ver a morte de cada um deles. Eles não morreram dormindo em casa. Mas você torce para morrer dormindo em casa. 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Aqui nós estamos falando já do encontro de Ananias com Paulo. No 17, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Sabe o que acontece, irmão? Você tem medo de ir numa praça cheia de drogado falar no nome de Jesus. Você tem medo de ir no hospital pegar uma doença só de passar a mão na maçaneta, por falar o nome de Jesus para alguém que está precisando. Você tem nojo de ir num asilo, ver um monte de velhinho com um cheiro ruim porque fez cocô na fralda. Quando você entender que o propósito de Deus para você é você estar lá, Deus vai te encher. Desculpe as palavras, irmãos. Estou sendo guiado pelo Espírito Santo para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele está falando com você. Porque diferente de outros lugares, nós pregamos a verdade. E se você está aqui, é porque a verdade precisa te libertar. Mudança de comportamento. Às vezes você fica embirrado por, eu escuto música do mundo. O pastor Tiago lá fala que não é certo. O Rubem fala que não é certo. Meu líder fala que não é certo. Irmão, entenda como quiser. Agora, mude. Mude, porque a minha vida vai continuar uma maravilha. E a tua? Mudança de comportamento. Não tem como você falar assim, eu sou de Jesus e continuar escutando Black Sabbath. Não tem como você falar, eu sou de Jesus e continuar escutando a Anitta. Desculpa, não tem. Mudança de comportamento é o que Deus quer fazer com você. Se vocês mudassem o comportamento como Jesus quer, este lugar estaria totalmente lotado. Mudança de comportamento. Irmãos, Paulo era um assassino. Você acha que ele continuou matando? Não, eu sou de Jesus, mas eu posso continuar matando? Não. Eu sou de Jesus agora, mas eu posso matar quem vir contra Jesus. Não. Ele mudou o comportamento. Paulo mudou o comportamento. Jesus, Ele te envia, te prepara uma pessoa para dar passos seguintes no seu propósito. Passos seguintes, foi o que Ananias fez. Ananias, pensa, o Ananias é um cara muito corajoso, porque ele chegou, sabia que o cara era matador, chegou lá, vou impor as mãos no cara. Você foi enviado por Jesus. Jesus me enviou aqui e falou que tu é também. Agora, tu vai ter que manifestar aqui que é de Jesus, cara, porque senão eu vou sair correndo. Mas quantos de nós temos medo? Quando vem um mendigo, bate na porta do
no vidro do nosso carro. Nem abrir o vidro você abre. Medo. É falta de amor, porque o amor lança fora todo medo. Jesus, Ele quer cumprir o propósito original para você. Por isso a mudança de comportamento, meu querido. Porque se você não muda, você está no caminho contrário ao que Ele planejou para você. Jesus quer te trazer a rota original, ao propósito original, onde Ele traçou você. Ele traçou o teu caminho. Ele falou, não, essa pessoa vai casar, vai ter filhos, vai morar numa bela casa, vai levar o meu nome a muitos lugares. É isso que eu quero. Mudança de comportamento começa daí. E quando isso acontece, a experiência com Paulo ali, ele foi batizado logo em seguida. Cara, que experiência. Sabe o que falta para nós? No nosso relacionamento com Deus, experiências. Porque quando você tem uma experiência com Deus, pode ter certeza, você muda o seu comportamento. Quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, o seu relacionamento muda de uma tal maneira que aquelas pessoas que te julgavam começam a te admirar pelo que você está sendo agora. Será que você tem buscado isso, buscado experiências? Não, eu vou sentar aqui no meu quarto secreto e ter uma intimidade com Deus. 10 minutos depois você vai olhar o Facebook porque está tudo legal. Eu já tive o meu momento com Deus. Irmão, o teu momento com Deus é 24 horas. Andar com Ele, sempre com Ele. E aí, quem sabe, vai mudar alguma coisa na tua vida. Mudança de comportamento, segundo tópico. Terceiro tópico, propósito. Vamos ali comigo. Versículo 19. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Eu não sei se eu vou falar isso aqui que é forte. Eu vou falar. Eu só obedeço o que Deus manda falar. Com quem você está andando? Reparou aqui? Paulo comeu, adquiriu forças e foi andar com quem? Com os discípulos de Jesus. Irmão, com quem você está andando nessas férias? Irmão, o que você tem feito lá na praia que ninguém está vendo? Irmão, com quem você está andando? Deus quer te alcançar. Vamos continuar. Logo, Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que louco. Esse é louco mesmo. Aí eu te pergunto, você tem medo de falar o nome de Jesus para alguém? Você tem medo de falar quem te resgatou? Todo mundo sabe que eu sou de Jesus. Paulo teve um encontro com Deus, mudou o comportamento e começou a andar com as pessoas certas, as pessoas que tinham a mesma visão. Será que você tem andado com pessoas que falam assim, não, teu pastor não está vendo, não tem problema não. Não, isso aí não tem problema, você não precisa parar de fazer isso aí. Irmão, ninguém aqui dessa comunidade, desse movimento da atração vai te proibir de alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, não continue vivendo como você vive. Mude. Mude. Nós não somos donos da sua vida, mas Deus é. Você vai se ver com Ele, não com a gente. Mude. Transforme. Quando você recebe e começa a falar de Deus, veja bem, você vem aqui toda sexta, todo sábado, todo domingo, vai no GC, está recebendo de Deus muitas coisas, recebendo, e não fala nada, não abre a boca para nada, é um mau exemplo. Você está se tornando um obeso espiritual, irmão.
Você está recebendo, 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 e ninguém, não está agregando em nada. Qual é os teus frutos? Se nem a tua casa te odeia. Ah, rapaz, depois que entrou na igreja, ficou péssimo o negócio. Dá outra face, irmão. Aprenda a dar outra face, aprenda a perdoar. Porque quando você faz isso, você depende de Deus. Porque dele é todas as coisas. Ah, minha mãe é uma chata, meu pai é um chato, não me entende. Veja, Deus te entende. Apenas confie. Paulo se entregou totalmente, cara. Totalmente. Totalmente. E quando Paulo vinha pregando o nome de Jesus, o Filho de Deus, o que aconteceu? Muitos começaram a criticar ele. Muitos começaram a perseguir Paulo, que era o verdadeiro perseguidor da igreja. Muitos vão te perseguir. Esteja preparado para isso. Não tenha vergonha. Muitos vão ir até você, fazer chacota de você, te humilhar. Muitos vão fazer isso. E se isso acontecer, você está no caminho certo. Seja humilhado, aconteça qualquer coisa, mas que seja pelo nome de Cristo. E se isso acontecer, você está no caminho certo. Ah, Rubem, então quer dizer que com Jesus as coisas são difíceis. São difíceis, mas a recompensa é maravilhosa. Vale muito a pena. Vale a pena ser xingado. Ontem a gente estava no luau e eu via os caras passar assim, só fazer assim para nós, ó. Deboche. E eu começava a rir porque eu estava entendendo, é pelo nome de Jesus. Não é por mim, eles nem me conhecem. Eles sabem que aquele movimento não era um cantor, não era algo assim. Eles sabiam que era uma igreja. Eles sabiam que era um movimento de jovens. Então eu olhei assim, cara, eles estão debochando de Jesus, cara. É sensacional. Porque quando isso acontece, nós estamos acertando. Nós estamos no caminho. Não sei se você parou para pensar, mas há 5 anos atrás, o que você vivia? Como você era? O que você era há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Ou melhor, no ponto que você encontrou Jesus até agora, o que mudou na sua vida? No versículo 21, quando Paulo estava pregando o evangelho, diz assim, ó: todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui para a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Paulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então assim, quando alguém que via que você fazia algo e hoje vê assim, ei, o Rubem não é aquele que bebia? Não é aquele que fumava? E agora ele está falando o nome de Jesus? Quando alguém vem te julgar por isso, entenda, cresça, se fortaleça, como Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo se fortalecia a cada julgamento de alguém de fora. Às vezes você pega e fica em depressão dentro de casa. Não, eu não quero, estão falando mal de mim, não aguento mais essa pressão. Irmão, Deus te amou, Ele está do teu lado. Mas se você não clamar por Ele, você vai passar por isso sozinho. Quando isso acontece, você se fortalece. Quando alguém te julga pelo que você é em Cristo Jesus, você se fortalece em cima disso. E aí, todo mundo vê que você está incomodando alguém. Não é aquele velho ditado, né? A tua inveja aumenta o meu ibope?
Isso aí é com Jesus. A inveja dos outros, o julgamento dos outros, aumenta o teu ibope, irmão. Mas o teu ibope está escrito Jesus Cristo. Não o nome de vocês. E Paulo continuou fazendo tudo isso, porque ele teve um encontro com Jesus, mudou o comportamento, mudou o caráter dele. É isso que aconteceu com Paulo. Ele entendeu o propósito, e quando ele entendeu o propósito, ele saiu pregando o nome de Jesus para todo mundo, inclusive para aqueles que ele ia prender, que hoje eram os amigos dele, os discípulos dele. Ele ia prender os caras, e os caras viraram amigo dele. Mas sabe qual é o final de Paulo? Depender de Deus. Depender de Deus. É isso que aconteceu. Veja comigo lá, 2 Timóteo 4, 6. 2 Timóteo 4, 6. Paulo sabia que ia morrer. Paulo estava à beira da morte. Versículo 6 diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Quando nós chegarmos nesse nível, você sabe que você encontrou Jesus, mudou o comportamento, entendeu o propósito e pode dizer que combateu um bom combate. Enquanto isso não acontecer, você não está dependendo de Deus para nada. Simplesmente dependa de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer esta noite um momento que talvez você não tenha há muito tempo. Talvez você está de férias, inclusive de Deus. Mas um momento apropriado é onde Deus prepara um ambiente para você entrar na presença dEle. E eu creio que esse é um ambiente preparado para que você dependa de Deus.